Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui hoje para a nossa parte 2 das nossas aulas de SQL, certo? Na parte 1, nós vimos como fazer consultas simples, né? Para começarmos a procurar coisas dentro das nossas tabelas, dentro do nosso banco de dados, né? Vimos funções de agregação, né? Group by, vimos funções de ordenação, o order by, né? E nessa parte 2, nós vamos ver, pessoal, como aplicar filtros múltiplos, né? Operadores like, funções matemáticas, funções estatísticas, distinct, in, not in e between, tá certo? Vamos ver o que é cada coisa dessa para a gente começar a fazer consultas mais bem elaboradas dentro do nosso banco de dados, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que saber qual tabela nós vamos trabalhar, né? Então, select tudo from cadastros. Então, nós vamos trabalhar com essa tabelinha aqui, tá certo? O que nós queremos dela? Seguinte, como eu falei, nós vamos fazer agora filtros mais complexos, né? Envolvendo mais coisas. Então, seguinte, o nosso problema hoje é a média de idade das pessoas do sexo feminino que moram em São Paulo. Então, é o seguinte, como é que a gente vai resolver isso usando o código SQL? Né? Então, é o seguinte, vou começar pegando a nossa tabela lá, né? From cadastro. Ah, Daniel, mas cadê o select? Calma. Eu deixei o select de fora aqui porque é o seguinte, eu gosto de deixar ele de fora e começar a produzir, né, a elaborar aqui nossa consulta a partir do from. Por quê? Porque o select é quem vai nos apresentar as colunas que nós queremos e as funções matemáticas que nós queremos. Então vamos deixar um pouquinho de lado e vamos começar daqui, tá certo? Lembrando que essa ordem aqui, ela tem que ser respeitada, né? O select tem que vir antes do from. Tá bom? Eu só deixei aqui por questão didática. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então eu peguei minha tabelinha cadastro, aquela que eu disse que a gente iria trabalhar, né? Então é o seguinte, vamos lá, vamos raciocinar. O que é que ele quer aqui? Média de idade, beleza, não vamos fazer agora. Das pessoas do sexo feminino e que moram em São Paulo. Então eu vou usar aqui um filtro, where, né? Para filtrar sexo, a coluna sexo tem masculino e feminino. Eu quero somente feminino, ok? É o que ele pede aqui, sexo feminino. Beleza, sexo igual a F. And o F igual a São Paulo. Então, aqui dentro de UF, eu quero só pessoas de São Paulo, pessoas que moram em São Paulo. Então, nosso filtro está feito. Sai essa tabela e entra o que nós pedimos, né? Então, sexo feminino e UF São Paulo. Nós filtramos o que nós queríamos. Terminamos? Ainda não. Né? Ele quer aqui pegar a coluna aqui de idade e fazer uma média, certo? Ele vai somar a idade de fulana com de ciclana, são duas idades, duas pessoas, e vai dividir por 2, vai nos dar a média. Porém, o SQL já tem uma função, né, que faz isso para a gente. Então vamos ver. Primeiro de tudo, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar aqui ao F, né, São Paulo. Então nós vamos agregar group by o F. Né? O que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar ali aquelas duas linhas que tem aqui em São Paulo e vai transformar em uma. Aí lembrem-se do que eu disse na aula 1. Né? Se você não assistiu a aula 1, né, e não sabe o que eu estou dizendo, dá um passinho para trás, vai lá, assiste, depois volta aqui para poder entender, certo? Porque eu falei um pouquinho lá do Group By. Então vamos lá. Ele agrupou São Paulo, e o que foi que eu disse? Sempre quando a gente agrupa uma coluna, a outra coluna que a gente quer mostrar, a gente tem que realizar algum operador matemático. Né? Os operadores eu vou mostrar no slide aqui mais à frente, quais são os operadores. Mas agora eu vou usar, como ele quer a média, eu vou usar o AVG. AVG é o operador que faz o cálculo da média, tá certo? Então é o seguinte, eu agrupei, então eu vou pegar agora a idade e vou tirar a média dela. Como é que a gente faz isso? O select voltou. E note que o select voltou lá para cima, né? Ele não veio aqui para o final. Não façam isso, pessoal.
Essa ordem aqui tem que ser sempre respeitada. Por quê? Porque o SQL ele vai lendo os nossos comandos pela ordem, tá certo? Então vamos lá, o que é que eu quero agora? Eu fiz todo esse filtro aqui, eu agrupei a UF, então ele vai mostrar uma linha só de UF, de São Paulo. E o que é que eu quero fazer agora? Qual operador matemático que eu quero? Então vamos lá. Eu quero mostrar, se eu agrupei o F, eu quero mostrar a coluna F. Então botei aqui select UF, vírgula, o que é que ele pede mais aqui? A média de idade das pessoas, não é isso? Então eu vou fazer AVG, que é o operador que calcula a média, e idade. Eu quero a média de idade. Então ele vai mostrar duas colunas, o F e a média da idade das pessoas. Pronto, está feito. Então sai essa tabela e vem nosso resultado. O F, São Paulo, a média de idade das pessoas que moram em São Paulo é 43,5 anos. Ok, pessoal? Então, notem que nós elaboramos um filtro bem melhor, né? Conseguimos responder algumas perguntas mais complexas dentro das nossas tabelas, né? Então, a gente tem que saber usar esses operadores, tem que saber construir o que a gente quer para responder perguntas de negócio. Quando eu falo assim em perguntas de negócio, é porque quando eu comecei essa aula 1, agora estou na 2, vai vir a 3, eu sempre disse que essas aulas vão ser voltadas para o Data Science, né? Para o cientista de dados. Então, cientista de dados, o objetivo principal dele com SQL, o que é? Responder perguntas de negócio, que as empresas querem. Né? As empresas têm lá o banco de dados dela, mas até pouco tempo atrás, que essa é uma profissão nova, vamos supor, há 10 anos atrás, quando estava iniciando o Data Science, por aí, as empresas tinham um banco de dados lá, mas não sabiam o que fazer com esses dados, né? Então surgiu o cientista de dados, o analista de dados e outras profissões aí, que começaram a pegar esses dados e responder perguntas de negócio, né? Saber por que aquele produto vende mais, aquele vende menos, qual o produto que mais vende, né? Questões salariais, etc. Por isso que eu falo muito aqui, vocês vão ouvir falar bastante sobre isso. Responder perguntas de negócio, tá certo? Então vamos lá. Outro operador interessante que nós temos aqui para se trabalhar é o operador like. Esse operador aqui, pessoal, ele consegue nos responder coisas que não são exatas, tá certo? Por exemplo, dentro daquela tabela eu tinha lá, pede pessoas do sexo feminino. Então é uma coisa bem exata, ó, lá dentro o que tiver feminino você me traz, tá bom? Agora, o operador like, quando eu digo que ele traz coisas não exatas, é, por exemplo, eu quero pegar o nome de clientes que comece com a letra D. É uma coisa não exata, né? Pode ter vários clientes lá com vários nomes diferentes, mas que começam com D. Como é que a gente faz esse filtro? Justamente usando o like, né? O like, pessoal, nós usamos o like com dois caracteres, que é o porcentagem, certo? E o underline. Cada caracterezinho desse aqui vai significar uma coisa dentro do like. Então, eu vou te mostrar aqui uma tabela, né? Nós temos aqui uma tabelinha do operador like que tem a expressão e o resultado, o que é que ele nos traz, né? Então, vamos lá. A partir do momento que eu faço like, Juca e porcentagem. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu quero, ali dentro do nome dos meus clientes, eu quero meus clientes que comecem com Juca, com o nome Juca, e o sobrenome dele, né? Esse porcentagem que está na frente do Juca significa que o que tiver para frente de Juca não interessa, pode vir qualquer coisa, pode vir Juca de Souza, Juca Morim, Juca Salles, o que vier não interessa, eu quero que comece com Juca. Então esse porcentagem significa isso, tá certo? Vamos ver aqui o de baixo, Silva. Notem agora que o porcentagem veio antes do Silva. O Juca, o porcentagem estava na frente. Então significava o quê? Eu queria Juca e o que viesse para frente não interessa. Agora estou fazendo ao contrário. Eu trouxe o operador, né? Eu trouxe a porcentagem para trás do Silva. Significa o quê? Eu quero que termine com Silva. O que venha para frente pode ser Daniel Silva, João Silva. O que vier antes do Silva, para mim não interessa. Pode vir qualquer coisa. Então, a porcentagem serve para isso. Tá certo? Então, você pode ir mesclando aí dentro para você ir fazendo seu próprio filtro, o que você quiser. Tá bom?
Então aqui, pessoal, eu já trouxe agora Santos. E antes do Santos, eu botei o porcentagem e depois do Santos eu coloquei também porcentagem. O que significa isso? Uma pergunta que eu faço para vocês. Tentem raciocinar sem ler. Né? Pode dar uma pausinha e pensar. Mas vamos lá, vamos continuar. Então é o seguinte, se eu tenho porcentagem, Santos, porcentagem, significa que eu quero que ali dentro do nome do meu cliente pode ter qualquer coisa antes e pode ter qualquer coisa depois. Então pode ser Daniel Santos Silva, Paulo Santos Amorim, não interessa, tem que ter Santos no meio. Não interessa o que tem antes e o que tem depois. Tá bom? E nós temos também, pessoal, o underline. Esse underline significa o quê? Significa que eu quero ali, ó, vamos supor, like a underline. O que significa isso? Eu quero pegar que tenha lá dentro do nome do meu cliente alguma coisa que comece com A e tenha mais alguma letra. Depois, uma letra só, porque eu só tenho um underline. Então aqui pode ser AC, AD, AL, entendeu? Vai começar com A, vai ter duas letrinhas e a segunda letra pode ser qualquer uma. Então, para isso que serve um underline, tá bom? Se o underline vier antes do A, significa que a segunda letra vai ser A e antes dele não interessa. Pode ser já, pode ser lá, pode ser qualquer coisa desse tipo, tá bom? É muito parecido, pessoal, com a porcentagem. Só que a porcentagem pode ter qualquer coisa, né, para frente ou qualquer coisa para trás, independente de quantas letras. Já o underline não, o underline ele restringe quantas letras tem depois, tá bom? Eu posso usar também na frente e atrás, como eu usei aqui o porcentagem, e posso também mesclar, como eu fiz aqui, like, porcentagem A e underline. O que significa isso? Eu quero que a penúltima letra, né, seja A, depois do A última pode ser qualquer coisa e termine ali, e antes disso aí, né, tenha qualquer coisa. Tá entendendo? Então, eu posso construir o operador que eu quiser, ou buscar ali dentro coisas não exatas, tá bom? Vamos para frente. Vamos ver aqui uma situação que a gente pode usar aqui, o operador like. Vamos supor, isso aqui é muito interessante, eu achei isso aqui genial. Vamos lá, eu anotei em um papel o CPF de um cliente, né? E eu ia pesquisar no meu banco de dados sobre aquele cliente. Só que o meu papel molhou e apagou os outros números do CPF. Ficou só o número 665. Eu disse, e agora? Eu só tenho o número 665. Eu não sei o restante dos números desse cliente. Como é que eu faço para procurar esse cliente dentro do meu banco de dados? Né? Ou dentro da minha tabela? Simples, pessoal, usando o operador like. Então vamos ver como é que a gente constrói essa consulta, tá certo? Então vamos lá. Vocês concordam comigo que o 665 ele pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim do CPF. E agora, né? Então vamos lá. Nós vamos usar o porcentagem. O porcentagem, ele, você lembra que eu disse a vocês que ele, se eu boto na frente, significa que o que tem na frente dele não interessa, pode ter qualquer coisa. Se eu boto atrás, pode ter qualquer coisa atrás daquele número, né? Mas se eu colocar na frente e atrás, como aqui, ó, eu juntei os dois, nem na frente e nem atrás. Eu coloquei na frente e atrás e coloquei 665. Então ele vai fazer uma busca lá na minha tabelinha, né, pelo CPF e vai dizer assim, olha, não importa o que tem na frente e o que tem atrás do CPF, eu quero esse número 665 que esteja lá dentro, tá certo? Então, vamos construir essa consulta. Selecione tudo da tabelinha cadastros, onde CPF, né, estou buscando CPF, então da coluna CPF. Like, nós usamos assim, like e construímos o que nós queremos. Então, like, porcentagem, 665, porcentagem. Ele vai nos trazer ó, o que nós estávamos procurando. Então, ele trouxe aqui o nome da minha cliente, Cicrana, eu não sabia. Eu só tinha o CPF, mesmo assim eu perdi, fiquei com 3 números, mas consegui achar essa cliente. É Cicrana, tem idade 54, sexo feminino, UF São Paulo e a renda dela, né? E, Daniel,
CPF está certo? Está aqui, ó. 554-345-665, que era o que eu queria. 665, dígito 5. Então, nem veio na frente, nem veio atrás. Veio aqui pelo meio do CPF dela, né? Mas notem que eu consegui pegar essa pessoa dentro da minha tabela. Tá certo, pessoal? A minha sorte aqui é que só tinha uma pessoa, poderia ter outro CPF com 665 lá dentro, né? A minha sorte só tinha um, mas se fossem dois, né? Aí, paciência, eu teria que descobrir dos dois, ou dos três, ou dos quatro, quem seria aquela pessoa. Mas eu consegui o que eu queria, eu filtrei, né? Então a minha busca agora está mais fácil. Tá bom? Então, para isso que serve o operador like. Então vamos lá. Mais um probleminha para a gente resolver aqui usando o like. Né? Pegar nome de pessoas cuja segunda letra seja A. Tá certo? Então não importa a primeira letra, eu quero que a segunda seja A. Então vamos lá. Então para isso nós vamos usar o like. Né? Se eu quero a segunda letra, então significa que a primeira eu vou usar o underline. Então, só pode ter uma letrinha antes, underline, né? A, e o que vem depois? O que vem depois, para mim, não interessa. Eu quero a segunda letra seja A. Então, nós vamos construir usando like, underline, A e porcentagem. Select tudo, from cadastro, onde nome, like e o que eu falei para vocês, né? Underline, A e porcentagem. Ele trouxe lá da nossa tabela, ó. Daniel e Maria. Daniel e Maria começam com... Começam não. Tem a segunda letra com A, né? Então, consegui filtrar essas pessoas também usando o parador like e usando o underline do like. Ok, pessoal? Então, isso aqui, vocês podem se divertir, fazer o que vocês quiserem, filtrar da forma que você quiser, usando esse operador. Eu acho ele muito interessante, muito, muito mesmo. Tá bom? Vamos entrar agora, pessoal, em funções matemáticas, tá bom? Dentro das nossas tabelas, a gente pode, nós temos nossa tabela lá, nós podemos fazer, além de filtros, nós podemos executar operadores matemáticos lá dentro. Aí volta o que eu falei. Para quê? Para responder perguntas de negócios, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os operadores que nós podemos usar? AVG, que nós usamos agora há pouco tempo, e nada mais é do que a média. Automaticamente ele calcula a média dentro de um range, né? Eu filtro lá minha tabelinha, né? Eu quero pessoas de 20 a 30 anos, né? Aí eu quero saber dessas pessoas de 20 a 30 anos, quero saber o salário delas. Então eu fiz um range, eu quero de 20 a 30, aí vou lá fazer a média do salário daquelas pessoas que eu filtrei, tá certo? Tem um operador mínimo, um operador máximo. O que é isso? Vamos supor, eu quero saber quem é que eu tenho uma tabelinha lá de salários. Eu quero saber quem recebe menos. Então eu uso o operador mínimo. Eu tenho na minha tabela de salário, eu quero saber quem recebe mais. Então eu posso usar o operador max, ok? Nós temos também o count. O count é o seguinte: conta todas as linhas de uma tabela. Simplesmente ele vai fazer isso. Eu fizer um count asterisco, né? O asterisco significa tudo. Então, conte tudo. Ele vai pegar lá a minha tabelinha e vai contar. E vai dizer, ó, sua tabela tem tantas linhas. Ele contou tudo. Incluindo nulo, incluindo tudo que tiver lá dentro. Tá certo? Com o count, eu posso também contar o que tem dentro da minha coluna. Basta usar dentro do count o nome da coluna, né? E usando o nome da coluna, ele não conta com os nulos, tá bom? Então, se eu tenho lá 10 linhas, só que dessas 10, 2 estavam nulas, então ele vai contar como 8. Eu tenho um count distinct. O distinct eu já falei também na primeira aula, que ele não conta valores repetidos. Então, se eu tenho uma tabela lá de frutas, aí tem maçã, maçã, maçã e pera. Essas 3 maçãs que tem lá, ele vai contar como uma. Ele não vai repetir na contagem. Tá bom? E tenho também o stdev, calcula o desvio padrão. Então, pessoal, aqui a gente já entra para questões estatísticas, né?
E estatística é muito massa para responder perguntas de negócio. E quando eu digo, vou repetir, quando eu disse que essas aulas são voltadas para o Data Science, né, estatística é muito importante para quem pretende entrar para a área, tá certo? Então, se você pretende, comece a estudar estatística. Eu vou falar um pouquinho aqui o que é desvio padrão. Pouquinho mais à frente, eu vou só falar mais algumas coisas aqui sobre esses operadores, essas funções matemáticas. E depois vamos ver o que é desvio padrão e como calcular, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a nossa tabelinha, né? Eu quero essa tabelinha aqui, pronto. Essa daqui. Então vamos lá. Count, né? Quantos valores temos em UF estados? Ele quer saber quantos valores tem aqui dentro. Não importa o que seja. Podia ser também aqui idade. Quantos valores eu tenho aqui dentro de idade? Né? Então, vamos fazer um select, count, e dentro eu vou colocar a coluna que eu quero. Eu quero F. Lembra que eu disse a vocês que o count, quando eu conto uma coluna, ele não conta com nulos. Então, note que aqui dentro de UF, eu tinha uma linha aqui, ó, que era nula. Tá certo? Então, eu tinha 11 linhas, porém, uma era nula. Então, ele vai nos retornar a resposta aqui, ó, 10. Eu só tenho 10 valores. Uma era nula. Certo? Count distinct. O que é isso? Ele não conta as repetições, né? Foi o que eu acabei de falar. Então é o seguinte, quantos estados temos em UF? Ele quer saber quantos estados, ele não quer saber a repetição, se tem 2 RN, se tem 2 São Paulo, não. Ele quer saber que tem um RN, um São Paulo, e vai contar quantos unitários, né, tem dentro de UF. Então vamos lá, eu faço select count, distinct e o nome da coluna, né? E da minha tabela lá, cadastro. Então é o seguinte, ele vai me retornar 4. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho RN, tenho São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo repetiu, RN repetiu, São Paulo repetiu, Goiás, né? Nulo não vai contar e RN repetiu. Então eu tenho 4. 4 estados aqui dentro da coluna. Tá bom? Operador distinto, né? Eu falei várias vezes, mas vamos lá. Vamos entender melhor aqui. Serve para pegar valores distintos em uma coluna. Por exemplo, a coluna sexo aqui. Eu tenho M de masculino e F de feminino. Tá certo? Quantos sexos existem na coluna? Então, select count distinto sexo from cadastros. Ele vai me responder que tem 2. Ele não vai contar repetições, ele vai contar M e F. Então ele vai responder 2. Mas, Daniel, se eu quiser saber quem são os sexos que tem lá dentro, né? Então ele não vai responder 2, vai responder quais são os sexos, quais são os objetos que eu tenho ali dentro daquela coluna. Então eu faço select, distinct, sexo, from cadastro. Tá bom? Então, eu não usei o operador count. O count ele é quem contou, né? Quantos eu tinha lá dentro. Se eu tiro o count, ele vai nos mostrar quem são, quais são, né? Então, tá aqui, ó. O sexo que eu tenho lá dentro é o F e o M. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Por exemplo, quando você pega uma tabela, vamos supor, de uma loja, de uma confecção. Certo? Então eu quero saber lá, eu tenho lá camisas. Eu tenho camisa polo, camisa de manga, vários tipos de camisas lá dentro. Eu quero saber naquela tabela quantos tipos de camisa eu tenho, né? Eu posso contar, ele vai dizer, olha, você tem na sua loja, ou no seu banco de dados aqui, cadastrado, 10, vamos supor, 10 tipos de camisas. Beleza, ele contou, tem 10. Quem são essas camisas? Aí a gente tira o count e usa só o distinto. Ele vai pegar e vai contar, e vai dizer quais são as camisas. Vai dizer camisa polo, camisa manga longa, camisa manga curta, camisa, etc. Ele vai dizer quem são aquelas 10. Tá certo? É muito interessante isso aqui também. Tá bom? Vamos agora, pessoal, entender um pouquinho de desvio padrão. Eu deixei o desvio padrão aqui por último, porque eu queria explicar melhor, como eu disse a vocês, o seguinte. Estatística é muito importante para quem estuda Data Science, ou
análise de dados, né? Então, deixei para o finalzinho aqui para explicar bem detalhadozinho para você sair daqui sabendo o que é um desvio padrão, tá bom? Desvio padrão, pessoal, é um conceito estatístico que calcula quanto os dados estão afastados da média, tá bom? E o seguinte, quando esses dados, o desvio padrão, quanto mais próximo do zero, significa que nossos dados estão menos espalhados, tá certo? Menos dispersos, né? Então vamos entender com esse desenho que eu fiz aqui, né? Eu vou lá, aí vamos supor, eu tenho lá. Então é o seguinte, eu tenho lá com a confecção. Então o funcionário trabalha por dia e faz camisas. Sei que o número alto aqui, mas não tem problema não. Então vamos lá. Eu calculei que na minha confecção, né, a média é de 100 camisas por dia, certo? Então, quem está nessa linha vermelha aqui, ó, está na média. Aquele funcionário faz 100 camisas por dia. Só que, né, tem aquele funcionário que um dia ele não conseguiu atingir a média, então ele fez só 97, outro fez 90, outro fez 85, né? Fez menos que a média. E existe também aquele funcionário que tomou café bem reforçado, chegou lá querendo trabalhar e fez mais que a média. Então ele fez 104, 110, 118. Né? Então sempre vai ter isso, pessoal. Vai ter quem fabrica mais, né? Quem constrói mais, quem produz mais, quem produz menos, quem produz ali na média. Né? Então isso aqui, pessoal, existe um distanciamento, né? As pessoas que estão trabalhando, elas existe um distanciamento da nossa média, tá bom? E esse distanciamento é justamente o desvio padrão, tá bom? E esse desvio padrão é o seguinte, eu disse a vocês que esse desvio padrão, quanto mais próximo do zero, né, menos ele está disperso. Por quê? Vamos lá. Eu calculei que o seguinte, o desvio padrão aqui, e o próprio SQL, ele tem a função lá que calcula o desvio padrão para a gente, ele vai dar uma resposta. Ele vai dizer lá para a gente o seguinte, nesse caso aqui, que o desvio padrão é mais ou menos 10. O que isso significa? Significa o seguinte, que a partir da média, certo? O nosso desvio é 10, mais ou menos 10. Ou seja, se for menos 10, então é 100, menos 10 dá 90. Então vai ser uma nova média de desvio. Né? Então essa linha verde aqui de baixo, ó, significa que é a média menos 10, que vai dar 90. Então, quem está próximo daqui de 90 está mais próximo do desvio padrão, né? Para menos. Então as pessoas... Então, eu quero deixar bem claro, assim, bem funcional, para que entre na cabeça de vocês, para que vocês entendam bem. Então, é o seguinte, os meus funcionários, quando eles chegam lá, que não estão muito dispostos a produzir, então qual o desvio padrão? Quanto é a média que eles produzem a menos? Então, se o desvio padrão é 10, então eu sei que eles vão produzir ali, em média, 90. Né? Eles não vão ficar na média que é 100, eles vão produzir ali, em média, 90. Aí, como eu disse, ó, um produz 85, outro 97, mas a média menor, a média de desvio padrão para baixo, é 90. Mas aqueles funcionários que chegam, que tomaram café reforçado, né? Eles, quando produzem mais, qual a média de produção para cima? Então, a média 100 mais 10. Então, é 110. Tá entendendo? Então, quem produz mais, produz 110. E quem produz menos, produz 90. E qual a média? A média é 100. Então, eu fico oscilando entre isso aqui, ó. Eu estou lá embaixo, aí passo pela média, tem dia que eu produzo mais, aí tem dia que eu desço, passo da média e produzo embaixo. Então, eu fico oscilando. Então, essa oscilação aqui é o nosso desvio padrão. Isso aqui é muito importante também, pessoal, é o seguinte, quando você quer calcular, por exemplo, o desvio padrão de salários, né? Então, vamos supor que na minha empresa a média de salário é R$ 1.000, certo? Aí eu quero saber quem recebe menos, recebe quanto? E quem recebe mais, recebe quanto?
Também lembrando que esse desvio é uma média, né? Ele pode receber ali o que recebe menos, mas não é uma coisa exata. É uma média de quem recebe menos. Então, vamos supor, se o salário é 1.000, o desvio padrão é 100, então quem recebe menos recebe 1.000 menos 100 é 900. Tá certo? E os funcionários que recebem mais, se o desvio padrão é 100 e o salário, a média salarial é 1.000, quanto ele recebe a mais? Quem recebe mais recebe em torno de 1.100, tá certo? Então, para isso que serve o nosso desvio padrão, e o desvio padrão serve para responder estas questões de negócio, tá bom? Isso aqui é muito utilizado, não só desvio padrão, mas muitas outras coisas aí, estatísticas. Vamos lá, vamos para a prática aqui, né? Eu quero saber aqui, pessoal, a média salarial. Eu tenho uma tabelinha aqui, onde eu tenho aqui a minha renda. Eu tenho uma renda aqui e tenho o salário de todos os meus funcionários, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular a média. Para se calcular o desvio padrão, a gente obrigatoriamente não precisa calcular a média. Eu só calculei a média aqui para a gente ter uma certa noção, tá bom? Ter uma ideia da média de salário. Mas o SQL, ele calcula com a função stdev, ele já calcula o nosso desvio padrão por si só, tá bom? Então vamos lá, para calcular a média, select AVG, que é a média, né, da renda, tá certo? E eu botei isso aqui, pessoal, na frente. Ignorem por enquanto, que eu vou ensinar mais um pouco na frente o que significa isso aqui, tá bom? Esse nome aqui, média salarial. Mas adiantando bem rapidamente, é só substituir o nome dessa coluna. Em vez de aparecer AVG renda aqui no nome da coluna, ele vai apresentar o que eu escrevi aqui na frente, tá bom? Nada mais do que isso. Então ele fez média da renda na tabela cadastro. Ele pegou aqui a minha renda, fez a média de salarial e disse que a média de salário é 1.950. Pronto. E qual o desvio padrão? Então vamos lá. Eu peguei stdev da nossa coluna renda, eu quero o desvio padrão da nossa coluna renda, certo? Dessa tabela aqui de cadastro. Então ele disse que o desvio padrão aqui é 807, tá bom? Então vamos ver o que é que significa isso. Foi bem o que eu disse anteriormente, né? Eu nem lembrava que tinha essa parte aqui para exemplificar o que eu tinha falado antes. Mas vamos lá. O desvio padrão, eu calculei que é mais ou menos 807, tá bom? Então, quem ganha mais, ganha em média 950, certo? Que é a média, mais 807, que é o desvio padrão. Então, quem ganha mais, ganha em torno, não significa que esse valor é exato, certo? O desvio padrão também é uma média, em torno de 2.757, tá bom? E quem ganha menos, ganha em média de... Então, eu vou pegar a média novamente, 1.950 menos 807. Quem ganha menos, ganha 1.147. Então, é assim que se calcula o nosso desvio padrão. Tá bom? E é para isso que serve. Eu espero que eu tenha conseguido passar, que vocês tenham captado essa informação, porque isso é essencial, pessoal. É muito, muito, muito importante mesmo saber calcular isso aqui. Agora nós vamos ver o operador in e not in. Mas antes de falar do in, eu quero mostrar essa função aqui, o or. Ou, né? Significa ou. Então é o seguinte, seleciono tudo da nossa tabelinha cadastros, onde o F igual a RN, onde o F aqui vai ser RN, ou o F igual a Goiás, tá bom? Então ele seleciona tudo onde for RN ou Goiás. Beleza. Então ele trouxe aqui, ó, 1000F, RN, 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 Goiás, 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 RN, pronto. Os outros ele dispensou. Ele só trouxe ou um ou outro, né? Com isso, pessoal, eu quero que vocês agora saibam que o in serve para substituir esse operador OR, tá bom? Então, substituindo, o que a gente faz? É bem simples. Em vez de digitar, né, o F igual a RN, OR, o F igual a Goiás, a gente só coloca o IN, o F em RN e Goiás. O resultado vai ser o mesmo.
Ele vai filtrar aqui, ó, certo? Pelo que a gente pediu. Certo, Daniel, mas o not in é a negação. É o contrário daquilo. Quer dizer, eu quero todos da UF, certo? Menos RN Goiás. Não RN e Goiás. Tá certo? Então, para isso que serve o not in, que é o inverso. Então, eu venho lá, fiz a mesma coisa, só que em vez de in, eu coloquei not in, RN Goiás. Então, ele trouxe todo mundo, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, menos RN e menos Goiás. Tá certo? É uma negação. Isso aqui é bem simples, é só para vocês saberem que existem, né? E chega uma hora que a gente precisa, né? Nós temos também, pessoal, o between. O between, ele é mais usado assim para procurar coisas entre datas, tá certo? Esse aqui eu acho mais interessante do que o in, tá bom? Então vamos supor, eu quero entre data dia 10 até dia 20, eu quero pegar tudo que esteja entre aquela data. Ele vai filtrar entre aquilo ali. Ou então, como nosso exemplo aqui, ó, busque na tabela pessoas entre 20 e 30 anos. Então, eu tenho aqui na minha tabelinha, aqui em idades, eu tenho ó, 54, eu tenho 19 anos, mas eu não quero. Eu quero entre 20 e 30. Então, ele vai descartar quem está abaixo de 20 e vai descartar quem está acima de 30. Tá bom? Então, assim que se constrói, aqui, select tudo, from cadastro, query, idade, onde idade está entre 20 e 30, ok? Então, ele filtrou. Está aqui, 23, 22 e 23. O restante está ou abaixo ou está acima de 30. Abaixo de 20 ou acima de 30, né? Quem ele não trouxe. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Estudem o que eu sempre digo no final das nossas aulas, né? SQL, pessoal, mais importante do que teoria é prática. É você estar praticando, você pegar uma tabelinha e começar a praticar, né? Fazer filtros, estudar, olha uma tabela e procura perguntas de negócio que você pode responder naquela tabela. Ah, quantos produtos eu vendi, qual a média, qual o meu desvio padrão daquilo ali, pessoas que recebem mais, quem recebe menos, tudo que eu fiz isso aqui, né, que eu mostrei para vocês nessa aula, pratiquem, busque praticar. É assim que a gente vai aprendendo mais e mais, tá certo? Pessoal, depois dessa aula, essa foi a 2, nós vamos ter agora a parte 3, tá certo? E já vou adiantando para vocês, o que é que nós vamos ver na parte 3? Inner join, left join, head join, full outer join, subqueries e union, certo? Nós vamos ver tudo isso e vamos refinar mais ainda, né? Vamos aprender mais ainda a responder perguntas de negócios, né? Com nossas queries, né? Com nossas consultas dentro do banco de dados, tá bom? O intuito dessas aulas aqui é que vocês comecem desde o básico, que foi da aula 1, né? Até a aula 3 agora já vai vir coisas mais complexas e que vocês aprendam a responder perguntas de negócios. Eu sempre vou falar dessa palavrinha, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Abraço.